Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 20. Vigiando. E as palavras destacadas são palavras de Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nos diz Paulo: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que se ocupe o vosso pensamento. Então, vamos ocupar o nosso pensamento apenas com o que seja útil, virtuoso, bom. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, também o louvor. Louvor é nós reconhecermos a grandeza de Deus, louvando, agradecendo, destacando a sua grandeza em nossa vida. E a gratidão, ela é uma consequência natural do louvor, não é? Então, quando nós reconhecemos essa grandeza em nossa vida, a perspectiva de tudo que nos acontece muda. Então, havendo louvor, havendo virtude, tudo de bom, que seja o bem, que ocupe sempre o nosso pensamento. Isso nos voltará como bem-estar, como o próprio benefício de termos a nossa mente mais apta para o discernimento do bem, para as boas escolhas, para os bons sentimentos. Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma. Vamos repetir as palavras. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que se ocupe o vosso pensamento. Comenta Emmanuel: trabalhemos vigiando, atentos. A quê? O que está fora? Não, o que está dentro, porque ele destaca o nosso pensamento. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida, porque no nosso pensamento que registramos as nossas vontades, os nossos valores, os nossos conceitos e preconceitos. Precisamos ter muita atenção sobre tudo o que passa no nosso pensamento e irmos separando. Não, eu aprendi assim, mas olha, eu estou vendo que hoje, de acordo com o Evangelho, isso não condiz com o que me seja melhor. Então eu vou fazendo releituras e vou procurando adaptar os meus pensamentos e a minha vida da melhor forma que eu puder hoje ao que Jesus nos ensinou. Retiremos, diz Emmanuel, retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós mesmos. E aqui ele faz uma associação, não é, dos pensamentos com o coração, porque é claro que os nossos pensamentos são potencializados pelos nossos sentimentos. Não podemos dissociar, temos que estar atentos sim ao que pensamos e também ao que sentimos. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós mesmos. Em verdade, nos diz Emmanuel, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Então nós temos ideias, hoje mais com essa internet, com todos os meios de comunicação, muitas ideias que nos chegam. E precisamos ser criteriosos. A que tipo de ideia vamos estar
promovendo acolhimento na nossa casa mental. Nem toda ideia satisfaz aos nossos anseios cristãos. Então precisamos ser sim, fazer um trabalho de seleção criteriosa aos pensamentos que vamos acolher em nossa mente. E ele nos diz assim: é a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria, nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. Quanta coisa pode vir contaminar o nosso pensamento e temos que estar atentos e não nos deixarmos contaminar. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência, convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem, que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor, de crítico, das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Então, às vezes, somos perturbados por todas essas questões que nos surgem, que podem nos perturbar, e aí precisamos vigiar ainda mais, porque na perturbação podemos facilmente nos desviar da rota iluminada que Jesus nos indica. Então, daí quando ele diz vigiar, Jesus também nos indica o quê? Prece. Vigiai e orai a fim de não cairdes em tentação. Porque se nós ficarmos só vigiando, pode ser que essa conturbação nos tolha os bons sentidos, o bom senso. Emmanuel continua nos dizendo: entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação, aquilo que dissemos, e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja, digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Olha o quanto isso tudo nos exige. Estarmos atentos, buscarmos mesmo diante da conturbação, das dificuldades, o bom ânimo, a confiança, a fé, a esperança, e seguirmos alimentando em nós apenas o que seja o melhor no prosseguimento dos nossos passos na nossa jornada. E ele nos diz: aos mais infelizes, mais amparo. Então, às vezes, estamos reagindo e afastando demais de nós os mais infelizes. Mas ele diz que aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. Porque os perturbados muitas vezes nos chegam como doentes. E vemos como maldade, não é maldade, o que é doença. É claro que todo doente precisa de tratamento. Muitas vezes o tratamento passa por um isolamento. Lembrando aqui de um personagem do livro Memórias de um Suicida, Agenor Penalva. Era um criminoso, desencarnado, obsessor, chefe de falange trevosa, estava há muitos anos no isolamento da colônia espiritual Maria de Nazaré, porque além de tudo isso ele também havia sido suicida, e essa colônia acolhe suicidas. Mas ele era tratado diariamente, estudos diários do Evangelho de Jesus, há mais de 40 anos, sendo atendido com toda a paciência, mas estava ali no isolamento. Por quê? Era uma mente ainda muito perturbada. Conclui-nos o nosso Emmanuel dizendo: e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor, nosso Mestre Jesus. Então vamos construir esse tempo em nós, e isso exige o quê? Tempo e esforço.
trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a qualidade das nossas escolhas, das nossas ações, seja sempre a melhor que pudermos hoje. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, ou seja, mostrar bom ânimo diante das lutas. Quaisquer que sejam essas lutas, construindo gradativamente, através do tempo, em nós mesmos, o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. É fazer brilhar, não é? A nossa luz, fazer brilhar a nossa luz através do bem que vamos promovendo a cada dia em nós, entre nós e no mundo em que vivemos. Portanto, permaneçamos vigiando. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que jamais deixam de chegar até nós, pela ajuda que recebemos, pelo amparo. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece. O nosso anjo guardião, Senhor, abençoa este amigo querido. Abençoa a nossa saúde, Senhor, mental, emocional, espiritual, a nossa saúde física. Abençoa os nossos lares, Jesus, famílias, afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, especialmente aqueles, Senhor, que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.